Eu quero que você abra no livro de 1 Reis, por gentileza. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler um dos textos mais lindos que a Bíblia tem. Você vai ver a provisão de um Deus que pode todas as coisas. 1 Reis, capítulo 17, versos 8, que diz assim: Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água que eu possa beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, um bolo na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traga-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor. Aqui é Deus dizendo: o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa, muitos dias, porque da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Oremos, irmãos. Querido Espírito Santo de Deus, a tua palavra é a verdade, e nós estamos nesse mês de dezembro. Estamos em janeiro, consagrando o nosso mês de dezembro. Um mês de fartura, um mês de festa, de reuniões familiares, de mesas fartas, de um espírito solidário, de um espírito disposto a dividir aquilo que temos. E nós queremos nesta noite, aqui na tenda de Jesus, de acordo com a tua palavra, nesses 12 dias, Senhor, nós estivemos aos seus pés, recebendo instruções, orando, jejuando, chorando, e a sua palavra nunca volta vazia. Mas a pergunta é: o que faremos, Senhor, com os 12 meses que nos temos agora? Abençoa-nos, Senhor. Abençoe cada chefe de família, abençoe a vida de cada mulher, a vida do moço, da moça, das nossas crianças, que nenhum dos teus planos se frustrem por falta de obediência e por falta de provisão. A igreja que crê e diz, em o nome de Jesus, diga amém, 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 irmãos, glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez, irmãos, que eu vou falar com a igreja, eu procuro passar um tempo a sós com Deus. E no decorrer da minha jornada cristã, eu já fui muito curada de rejeição, de palavras mal faladas, de desprezo, dentro de um quarto, prostrada diante de uma cama, ou na beira de uma cama, chorando, gemendo. E o Senhor vem trazendo a minha memória, porque Deus, Ele é especialista em fazer isso. Ele traz à nossa memória coisas que nos afetaram, que nos feriram, não para a gente ficar lembrando, mas para a gente confessar, abandonar e prosseguir.
E a palavra profética para esse ano é: avance. Nós temos que avançar. Quando se fala de avançar, nós temos que entender que não podemos mais ficar parados, nos justificando, dando desculpas. E esta semana, ontem e para hoje, eu estava orando e o Senhor me trouxe à memória. Anos atrás, o Senhor me trouxe à memória que quando eu era menina, eu via luzes de uma cidade e eu queria conhecer, mas eu estava numa roça, eu estava lá numa fazenda, lá no interior, lá na cidade de Santa Gertrudes, na fazenda Itaúna, e eu vi uma cidade iluminada. Quando eu vi a cidade, eu perguntei: lá é São Paulo? Não obtive resposta. O Senhor que estava comigo não estava disposto a me responder. Nem sempre as pessoas vão ter disposição de responder aquilo que você está perguntando, por falta de paciência, por intolerância, ou por talvez desprezo. E eu insisti. Ele disse assim: lá não é São Paulo, lá é Piracicaba, e lá não é para você, senta aí e fica quieta. Eu estava numa carrocinha, os meus 2 irmãos menores sentados no banco, e eu de pé, atrás deles, e batia um vento, e ele falou muito bravo, e eu sentei, mas eu disse assim na minha mente: um dia eu vou conhecer aquela cidade, eu vou conhecer aquelas luzes. Passaram alguns anos, não foi no ano seguinte, e nem nos 10 próximos, nem 20, passou um bom tempo. Olha onde eu estou, na cidade de Piracicaba, na cidade iluminada, que Deus tinha preparado para nós. E hoje, eu estava orando, irmãos, eu vou te contar isso, para quê? Você não vai ver nada teológico nisso, e nada profundo, mas para que você saiba o quanto você é precioso, homens e mulheres, moças e rapazes, quanto você é precioso. E para avançar, nós vamos precisar de algumas palavras de ordem na nossa vida, e uma delas é cura, não só no corpo, mas nas nossas emoções. Uma pessoa ferida emocionalmente, ela fica paralisada. Ela pensa que ela está caminhando, mas ela está estatelada. A mente dela até vai, mas os seus pés não têm força de ação. Por isso nós estamos reunidos para receber uma palavra profética e uma palavra de ordem. Avance. Nós temos que avançar. Ah, mas eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho suprimento. Não é disso que Deus está falando. Deus não está procurando recursos materiais. Deus está procurando corações dispostos a viver o sobrenatural, aquilo que Ele tem preparado para mim e para a sua casa. E hoje, eu estava tendo um momento a sós e me veio à memória. Eu sou de uma família de 8 irmãos, olha isso, William, que lindo que é. Nós somos em 8 irmãos. E o meu primeiro irmão, quando se casou, na época, eu era uma menina, devia ter uns 7, 8 anos, e na época, alguns vão lembrar, as festas, não era hoje que a gente aluga buffet e faz um grande evento, não, a gente fazia no quintal de casa, eles estendiam uma lona, estendiam uma lona, ali trazia os barris lá, eu não vou falar do que era, mas trazia os barris lá, e tinha aquele, como que chama, embaixo do barril tinha um pó, uma serra, um pó de serra, eu tenho cheiro nas minhas narinas até hoje, olha, e hoje, quando eu lembrei disso, que no fundo do meu quintal, o meu pai estendeu uma lona, colocou ali uns barris, e os amigos do meu irmão vieram para o casamento, eu lembro do bolo, lembro da batatinha no molho, no pão com carne moída. Nossa, mas num culto de encerramento a senhora vem falar isso, para que você saiba, que Deus não está nos detalhes que não se refere a você. Deus está naquilo que envolve a minha e a sua vida. E passou a festa do casamento, foi um sucesso, uau! No dia seguinte, não tinha mais ninguém, só tinha eu lá, debaixo daquela lona,
que era uma tenda. E eu dançava, e eu cantava, mas eu cantava com tanta força. Eu cantava com tanta força, porque aquela cobertura me arremessava a algo que eu não conhecia. Mas hoje, eu entendo que a minha vida e a tenda tem tudo a ver. A nossa igreja, ela foi formada em tendas. Homens e mulheres antes de nós não tinha como construir templos, mas para fazer a enfincação, a implantação de reino, eles colocavam uma tenda simples, e as pessoas vinham. Muitos vinham achando que era um circo, e quando chegava lá, tinha uma pregação que mudou a história de muitos, de centenas, de dezenas, centenas, milhares e milhares de famílias. É a pregação do Evangelho. E hoje eu quero dizer a vocês, vocês não estão olhando para uma mulher boba, vocês estão olhando para uma mulher que fugiu muito daquilo que Deus tinha para ela, o medo. Deus, Ele não nos dá espírito de medo, pelo contrário, Ele nos dá espírito de fortaleza, de coragem. Hoje é uma noite propícia para você declarar em alto e bom som: medo, vai embora da minha vida, me solta, porque eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Medos de arriscar, medo de tentar e não conseguir, medo de se aventurar, e se eu tentar e não der certo, o resultado do milagre não depende de mim e de você. O resultado dos milagres depende daquele que tudo pode, que tudo sabe e que tudo conhece. E hoje o Senhor me deu essa palavra. Uma viúva que estava lá na cidade de Tiro e de Sidom, lá vivendo uma situação muito triste de seca. Teve um ano que o nosso estado passou por uma grande seca, e nós sofremos muito com problemas respiratórios, com falta de água, os rios todos secos, foi muito desagradável. Mas eu anotei aqui, que aquela terra seca, ela não era apenas climática. Olha, eu só estou ficando esperta, hein? A terra naquele tempo revelava um povo distante de Deus, um altar abandonado e uma fé cansada. Quando há seca, precisa dobrar a atenção, porque vai ter escassez. E nem sempre a nossa fé vai combinar com a realidade daquilo que estamos vivendo. Você vem para um culto, a palavra profética vem e diz para você ter ânimo. A palavra vem e diz: tenha coragem. A palavra vem e diz: seja destemido, seja forte, seja corajoso. Só que quando nós nos deparamos com a nossa realidade, o cenário é de caos. Eu quero afugentar, eu quero ir embora. O que Deus faz? Foi isso que eu quis dizer. Deus não está à procura somente de matéria humana. Ele está procurando homens e mulheres disponíveis para fazer o que ninguém mais quer fazer. E eu estou percebendo que nesta região, Deus já encontrou um povo disposto a viver o sobrenatural. Ouse acreditar, porque Deus está disposto a fazer. Quem é esse Deus? É o mesmo de ontem, é o de hoje e será eternamente. Glória a Deus por isso. O que Deus fez, olha isso, e você vai aplaudir, aplauda dando glória a Deus. Quando eu disse de medo, o pastor está aqui, minha filha está aqui, meu genro. Os melhores anos da minha vida, eu fugi da minha própria identidade. Eu sempre me escondia atrás do pastor. Eu ficava dentro de casa orando, dependendo de Deus. Só que quando chegava a hora de ir, o medo, a timidez, o acanhamento me paralisavam. Até um dia que o pastor disse assim: chega, você não pode mais usar a minha identidade. Você tem que ser você em Deus. Eu queria separar dele aquela noite, queria largar dele. Mas a gente não pode ouvir só o que a gente quer.
a gente tem que ouvir o que a gente precisa ouvir. O que nós queremos nesta noite? Ouvir palavras que vão massagear o nosso ego para ficar tudo do jeito que está? Ou nós queremos ouvir uma palavra, nem que não seja uma palavra cordial e mansa, às vezes uma palavra dura, mas para mudar a história da nossa vida? Há um verso, um provérbio que diz: é melhor uma palavra dura do que uma mentira, do que uma falsa mentira. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A vida é isso aí, é feita de desafios. E olha o que aconteceu. Aquela região então, vivendo um caos, Deus envia um profeta. Deus sempre vai enviar um profeta. Deus sempre vai enviar um profeta. Você lembra quando a Bíblia fala a respeito de Naamã, que ele era um comandante da guarda, um homem importantíssimo, porém enfermo, doente, e na casa dele foi uma menina trabalhar como funcionária, diarista. Quando ela descobriu que Naamã era um homem importante, poderoso, porém doente, ela conversa com a sua senhora e ela declara: se o meu senhor soubesse que na minha terra tem profeta, ele iria lá e ele seria curado. A igreja não pode se aquietar diante da palavra profética. Ontem à noite o pastor Jefferson Campos disse assim: o mundo quer silenciar os profetas, o mundo quer colocar os profetas em descrédito, mas nós temos promessa em Crônicas 20:20, creia no Senhor teu Deus e tereis paz, creia nos seus profetas e prosperareis. A igreja precisa ter liderança, a igreja precisa ter profetas, e naquela cidade, aquela região, passando por escassez, Deus estava tratando do profeta. Envia o profeta a Sunem. Quando ele chega, ele fala: vai até lá, e quando chegar lá, eu ordenei a uma viúva que cuide de você. Na mente dele ele pensou: deve ser uma viúva rica, mas ele estava indo para uma terra seca. E quando ele entra na cidade, no início da cidade, ele vê uma senhora apanhando os gravetos. E quando ele está apanhando, ele a vê apanhando os gravetos, ele olha, ele diz assim: por favor, me arrume um jarro d'água. E ela olha para ele e vai buscar, cordialmente, gentilmente ela estava indo, ela estava quieta, mas ele a provocou. É algo que às vezes não faz sentido. Nem sempre o que Deus vai pedir para você vai fazer sentido. Ele, quando vê que ela está indo buscar o pote de água, ele fala assim: aproveita e traz também algo para eu comer, um pedaço de pão, um pedaço de bolo. Ela para e olha dizendo assim: não, o senhor não está entendendo. Veja aqui, eu apanhei 2 gravetos, eu vou entrar dentro da minha casa, na minha panela eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite no jarro. Com esses gravetos eu vou fazer um pequeno bolo. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E agora o Senhor está pedindo um bolo. Ele disse isso mesmo: não temas. Essa é a palavra de Deus para você: não temas. Não temas, não preocupa. Quando você for ameaçado, quando alguém bater na sua porta, te amedrontar, querendo pegar o que é seu, não temas. Lembre-se, você tem um Deus que trabalha por você. Profeta Isaías capítulo 64 versículo 4: desde a antiguidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera. A igreja sede de Piracicaba está estruturada na luz da palavra e dependendo única e exclusivamente do Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Não há nada que eu e você façamos que os olhos de Deus não estejam vendo. Mesmo que você se sinta inferiorizado, se você vai aplaudir, aplauda atraindo a glória de Deus. Nós vamos ungir você. Você vai sair daqui nesta noite revestido de força, de coragem, de autoestima, de libertação e de bênção, em nome de Jesus. Olha o que eu tenho ouvido.
Esses dias eu tenho atendido algumas pessoas e elas disseram assim: eu cheguei aqui doente, eu cheguei aqui enferma, mas com o poder da palavra, dia após dia eu me liberto. Eu estou livre, pastora, para a glória de Jesus. Olha o que nós ouvimos agora, pessoas fazendo seus projetos. Pode ser que não aconteça amanhã, pode ser que não aconteça até o final de 2025, não tem problema. O importante é que você escreveu e você acreditou, e está diante de Deus. E diante de Deus nada fica por acaso. Ele move, Ele trabalha. Deus move as águas. Ele move os nossos pedidos de oração e Ele responde. Quando o profeta olha para aquela viúva e diz: não tenha medo, irmã, faz como disseste, vai lá, faz o bolo com aquilo que você tem, mas primeiro traz para mim. Ontem até, acho que foi ontem que alguém disse assim: não faz sentido isso. Se a mídia ouve uma coisa dessa, você não precisa dar o que você não tem, porque na verdade ninguém dá o que não tem. Mas o pastor tem tido uma palavra profética na boca desde outubro, dizendo que a nossa oferta, que ela seja leve, que ela seja generosa e que ela seja alegre. Ontem nós estávamos conversando, eu e a Marcela, falei: na medida que a gente vai dizimando e ofertando, Deus vai cuidando da gente. No caminho você vai percebendo que Ele vai suprindo tudo. Só que quando a gente não põe atenção, irmãos, nada você vê. Você já ouviu dizer que cego é aquele que não quer ver? Eu quero nesta noite convidar você a querer ver. Olha para você, olha quem você era, olha, lembra quem você era. De repente você ainda não é quem gostaria de ser, mas você não é mais o mesmo. Você está num processo avançando milagrosamente para viver as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Quando aquela mulher questiona e ele fala com ela: vai, irmã, e faça, e traga para mim. Ela usou a fé dela, no escuro, e ela não viu nada, ela só ouviu. Tem um texto que a Bíblia diz assim: a fé, ela vem pelo ouvir. Todos nós que estamos aqui hoje, presencial e online, nunca nós vamos poder dizer que nós não ouvimos. Eu estou dizendo à igreja nesta noite: a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. O que nós temos ouvido, Haroldo? O que nós temos ouvido, Eliane? O que nós temos ouvido? Nós temos ouvido que Deus, Ele é o mesmo, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor. Deus não está trabalhando com os perfeitos da terra, Deus está trabalhando com os disponíveis. Ele está tirando de nós um passado antigo de rejeição e colocando dentro de nós um espírito regenerado, uma vida nova, uma nação que está declarando: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Eu posso imaginar a luta que vocês enfrentam. Eu posso imaginar a demanda que vocês enfrentam, a resistência que vocês enfrentam para vir à igreja, para ouvir a palavra, para se posicionar, para deixar os maus hábitos, para deixar os vícios, para buscar as coisas novas, para crer em milagres. A gente quer acreditar em tudo, a gente quer acreditar em tudo. Chega, não tem mais tempo para acreditar em tudo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é uma noite de encerramento de campanha, 12 dias de bênçãos. Deus está rompendo ciclos aqui, Deus está quebrando cadeias, Deus está destronando gigantes, Deus está tirando espírito de morte, espírito de preguiça, espírito de desânimo, e Ele está dizendo: eu sou Deus que ajo no meio do caos. É no nosso caos que Deus entra com provisão e faz o sobrenatural. Lorambasa, lorambalabá, sorabás. Aleluia. Quem pode aplaudir dando glória a Deus? Irmãos, Deus não fala com quem tem sobra de coisas. Deus fala com quem tem fé.
Deus fala com quem tem fé. Pastora, mas a minha fé é tão pequena. Ela não precisa ser grande, mas ela tem que ser existente. Você tem que apresentar ela. Senhor, eu não vejo, eu não percebo, mas eu decido crer. Eu estou ouvindo a tua palavra, eu decido crer. Se o que a pastora está falando é verdade, eu decido crer. Com 12 anos de idade, um pouco menos, de 10 para 11 anos, eu ia em todas as missas. Todo domingo de tarde, às 6 horas, eu estava na missa, sentado em um dos bancos, olhando tudo, com um papel na mão que me davam para eu ler junto. E eu chorava muito. Ninguém me viu, ninguém nunca me assistiu, nunca ninguém soube que eu estive lá. Mas eu olhava para aquelas famílias, todas tomadas banho, todas cheirosas, todas bonitas, marido, mulher, filhos. Eu queria aquilo também. Eu queria aquilo para mim. Eu queria aquilo para os meus pais. E eu sabia, eu via aquilo na igreja, mas eu sabia o que estava lá em casa. Certamente a energia estava cortada. Meu pai já tinha tomado todas, e a minha mãe já estava possuída pelos demônios. Então era muito briga. Havia uma mesa de madeira que eles brigavam, que eles se esfaqueavam. Ficou sinais por tempo da mesa. Eu ia lá ver aquelas coisas bonitas, e quando eu voltava, uma menina, eu ia para a cama. Eu não lembro de como dormir, no outro dia continuar. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Deus me olhou. Deus olhou para mim. Eu brinco com os irmãos, Deus gosta de todo mundo, mas eu acho que de mim Ele gosta um pouquinho mais. Eu acho que Deus gosta de mim. Eu sinto o amor dEle por mim. Quando as pessoas me ferem, me dói tanto. Quando as pessoas dizem coisas que não é verdade, dói tanto. Mas eu não sou a única, não sou privilegiada. Mas quando eu me vejo sendo moldada, quando eu vejo uma igreja sendo convocada, nós somos um exército, irmãos. Nós somos um exército. Nós não coubemos lá na igreja, nós viemos para cá. E desde o dia 31, nosso coração estava na mão. Vai chover, vai chover. E a nossa oração é: não impeça de vir chuva, deixa vir, mas não deixa chover enquanto a gente estiver lá. E o Senhor ouviu a nossa oração. Que Deus é esse que se preocupa com coisas tão pequenas, mas tudo que se refere a mim e a você é de suma importância. Acredite nisso. Tudo que é importante para você é importante para Deus. Ele quer tratar com você, Ele quer tratar com a sua vida, homem, Ele quer tratar com a sua vida, mulher. Quando a mulher vem e traz o pão para o profeta, ela fala: está aqui, Senhor. E ele come. Só que enquanto ele está comendo, ele fala assim: vai lá, volta lá, vai fazer um bolo, porque aí ele profetiza. Isso é profetizar. Você profetizar contra o caos, você não ter e você dizer que vai ter. Você acreditar: os meus olhos não veem, mas eu sei quem pode fazer. E você não vai ter fartura, você vai ter todo dia um pouco. Todo dia você não vai ter falta de nada. Você vai pagar seu aluguel, você vai pagar suas prestações, você vai ter boa saúde. Quando você passar pelo vale da enfermidade, o Senhor vai te tomar pela tua mão, Ele vai te ajudar. Ele vai dizer para você: você não está sozinho, eu estou com você, eu te assisto, eu te acudo, eu sou a sua sombra, eu sou a tua direita, eu sou o teu guardião. Aonde estão os adoradores para dizer: eu creio nessa palavra? Deus está aqui. Quando o profeta olha e diz assim: volta lá,
e faz para você, porque assim diz o Senhor. Isso não é palavra de crente não, irmãos. Isso não é chavão de igreja evangélica não. É a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite na sua botija. Ela foi. Até eu escrevi aqui: quem honra a voz de Deus acima de tudo, a sua própria dor, entra em outro nível de provisão. Quem ouve a voz de Deus acima da sua própria dor, entra num outro nível de provisão. Você quer cantar? Se a figueira não florescer, se a videira fruto não der, se nos campos ao que colher, e nem sementes para plantar. Você quer cantar? Você quer cantar cântico de vitória? Comece a obedecer. A obediência é a chave que move a mão de Deus. A chave não tem que virar na nossa mente, a chave tem que virar no nosso interior. Eu decido crer, eu decido acreditar. Eu não estou isento. O fato de eu acreditar não quer dizer que eu não vou passar pela seca. O fato de eu acreditar não vai me evitar de passar pelo vale, não vai evitar. Mas quando eu estiver passando, não vai faltar palavra profética que vai me animar, que vai me motivar e que vai me colocar de pé. A mulher volta para casa dentro, começa a cozinhar o bolo, assar o bolo, a fazer ali aquela comida. E quando ela vê, ela já está dando comida para o menino. E quando ela volta lá, o profeta já comeu, ela também já comeu, e o profeta nem vai embora. E começa os dias ali, eles comem. O profeta jantou, almoçou, eles tomaram o café da manhã e não faltou. A palavra é: o recado de Deus para nós é: eu não vejo o Vande e a Daniela aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Aonde? Não vai faltar farinha na sua panela, e não vai faltar azeite na sua botija. Não vai faltar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Pastora, mas nem preciso de farinha nem azeite. A farinha é a palavra. Uma igreja que tem a palavra, ela não tem falta de nada. Os dias podem ser maus, mas ela tem a palavra. Você lembra quando morreu, pastor? Quando morreu Moisés, o Senhor vai e procura Josué e diz para ele: o meu servo Moisés morreu, agora é com você. Nós não temos mais Moisés, nós não temos mais Josué, agora é conosco. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar só vendo as coisas acontecerem? Ou nós vamos dizer: eu estou fazendo um ano profético, eu estou fazendo 12 dias de bênção para 12 meses de bênção, somente por religiosidade? Nós não somos mais religiosos, nós somos homens e mulheres que amamos ao Senhor, e nós estamos dizendo: eu estou disponível para o Senhor me levantar, abrir a minha boca e pôr na minha boca uma palavra profética. Eu começo a profetizar dentro da minha casa. Comece a profetizar para os seus cachorros, comece a profetizar para os seus filhos, comece a exercitar a sua fé. Quando você estiver usando o poder da sua fé, Deus te levará às nações, Deus te levará a lugares que você sequer imaginou. Nós precisamos ter a palavra. E o que é o azeite? O azeite não é mais e nem menos do que o poder do Espírito Santo. O que é o poder do Espírito? O poder do Espírito é aquele que convence. Mulher, não é você que convence o marido, é o Espírito de Deus. Marido, não é você que molde a sua mulher, você tem a sua participação. Quem muda a sua esposa, quem transforma ela, é o Espírito Santo. Igreja, nós não queremos uma igreja perfeita, mas nós queremos uma igreja revestida
na luz da palavra e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Orambalabá, chorambalabá. Orabás. Quando uma família tem a palavra e ela tem o azeite, quando ela tem a farinha que é a palavra, quando ela tem o azeite que é o poder do Espírito, essa presença permanece e essas pessoas permanecem nessa presença. O céu sustenta essa casa. Irmãos, quem é que está fazendo a gente vencer? Eu li essa semana aqui, quando Jó estava passando pela prova, e a prova de Jó não se compara à minha e à sua. Ele perdeu tudo. Ele só não foi morto, ele só não morreu. E tem um período, uns capítulos que ele fica assim, reclamando com Deus, reclamando. O Senhor fica bravo com ele. Não brinquemos com Deus. Não despreze o que Deus valoriza. Não despreza o que Deus leva a sério. Não despreza. Não despreze os dons que há em você. Não despreze a sua disposição, a sua força. Quando Jó estava falando bravo com Deus, o Senhor fala: vem cá, Jó. Aonde você estava quando as estrelas estavam penduradas? O que você estava fazendo quando a crina dos cavalos estavam sendo cuidadas? Jó que se aquietou, e ele entendeu que o poder não era dele, o poder é de Deus. Eu quero poder convidar, já deu minha hora, não deu bem? Já passou. Eu quero chamar os meninos do louvor aqui, venham cá. Irmãos, nós ficamos aqui 12 dias, nós nos alegramos, nós choramos, nós profetizamos. O Senhor veio, falou, a palavra dele não volta vazia, sem antes fazer o que apraz. Mas a pergunta que eu tenho para mim e para você é essa: o que nós vamos fazer com esses 12 meses? Deste novo ciclo de 2026, nós vamos esperar a mudança dos outros, ou nós vamos tomar uma atitude de nós termos algumas mudanças? E não queira fazer grandes mudanças, comece a fazer pequenas mudanças. Por exemplo, se você fala palavrões, se você fala palavras torpes, para com isso, fecha. Peça perdão e ajuda para não fazer mais. Vai santificando a sua vida, porque você percebe que quando nós adoramos a Deus na obediência, nós mudamos o nível de receber providência. E eu quero perguntar aos senhores, o que nós queremos para o mês de dezembro de 2026? Como nós vamos estar? Aquele que está fora do peso fala assim: eu vou estar mais magrinho. Falo isso tantos anos. Outro fala assim: esse ano eu vou ter meu carro. Faça força para ter. Esse ano eu vou adquirir uma bicicleta. Adquira. O ano que vem, quando o pastor falar dos panetones, eu vou ter muita condição de ajudar com o panetone. Porque às vezes é tão pouco, mas às vezes nem um pouco a gente não tem. E Deus está querendo dar provisão para nós. Olha para quem está perto de você e fala assim: você vai ter. O que não pode deixar de ter é um coração disposto a ofertar, a entregar pelo outro, a fazer algo por alguém. Vai visitar pessoas, fale do amor de Deus para as pessoas, diga para as pessoas que o mesmo Senhor que cuidou da mulher, da viúva de Sunem, dando suprimento para ela, ela vai dar para nós. Mas hoje eu tenho algo para vocês. Eu quero ter a honra, quero ter o prazer
de chamar o nosso pastor aqui. Quero chamar o Felipe, Marcela. Venha, Betinho. Venha. Por gentileza. Eu quero que a igreja olhe bem para o pastor. Eu pedi para Deus, irmãos, ordem para fazer isso. Eu vejo o pastor abençoando um monte de gente. Eu vejo o pastor abençoando a região. Eu vejo ele abençoando a nossa igreja local. Eu vejo ele abençoando o estado de São Paulo. Quantas igrejas nós temos no estado de São Paulo? 2.000 igrejas. Como? 2.500 e 500 congregações. Então nós estamos diante de um profeta. E esse profeta está precisando de um suprimento. Eu, meu marido, eu que sou a sua esposa, eu não sei do que você precisa, porque você conta partes para mim. Vocês pensam que eu sofro pouco? Ele não conta tudo. Aos pouquinhos ele vai falando. Mas hoje, na bênção de dezembro, o Senhor, o nosso Deus, que usou o profeta para abençoar a viúva lá em Sunem, dizendo para ela ir cozinhar sem ter, e ela foi, na obediência da palavra. Deus mudou a sorte daquela mulher, porque a história dela continua, com muito amor, muito respeito que eu tenho ao nosso genro, à nossa filha e aos nossos netos. Nós, igreja do Evangelho Quadrangular, vamos nos levantar, e eu quero saber, quem tem disposição de levantar a mão aqui para frente, e orar pela vida do pastor. O pastor é um milagre, ele é um milagre. Oremos, irmãos. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença falando da tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, e hoje é um momento profético. Nós queremos abençoar a vida do teu servo, do teu filho Antônio Carlos Estefan. Ele é o líder da nossa casa, ele é o líder da nossa família, ele é o pastor da igreja local, ele é bispo da igreja sede em Piracicaba, região 530. Ele foi abençoado e consagrado como presidente na igreja do Evangelho Quadrangular no estado de São Paulo, o maior estado do nosso país. Nesta noite a igreja se levanta em um ato profético, debaixo dessas mãos a bondade, a misericórdia, a provisão, a recurso. Não é pela sua força, o Senhor precisa somente da sua disposição. Ele vai diante de ti, ele prepara o caminho, ele vai norteando, ele repreende o valente, ele norteia os demônios. Todos os demônios, entidades espirituais que foram enviadas para te judiar, para te sacrificar, estão anuladas agora, na autoridade do nome de Jesus. E a igreja dizendo: eu abençoo o meu profeta vai ter pão para comer, vai ter água para beber, e não vai faltar nada, em nome de Jesus. O Senhor tem dado boa saúde, o Senhor tem dado visão ampliada. Unja seus lombos com humildade e vencedor. Ele já é um vencedor, mas tudo que ele tentar fazer, libera a tua bênção, e a bênção na vida dele nós liberamos sobre toda a igreja sede, sobre toda a região, sobre todo o estado, em nome de Jesus. A igreja que crê diz amém.